A aproximação da diplomática ao conceito de documento. A palavra latina documento deriva do verbo docere, ensinar, instruir, informar, com o sufixo mentiu, que acarreta o significado instrumental. Sendo assim, o termo documentum designa, em latim clássico, o meio utilizado para transmitir o conhecimento. A partir desse conceito, surge a primeira definição de documento, identificado como qualquer coisa que anseie instruir a notícia sobre algo, independente do conteúdo que haja sucedido, é fluente, concílio e informação, e aprova assim também com o nome do instrumento. Pode ser assim entendido o conceito clássico do documento, instrumento utilizado pelo homem com o propósito de conhecer o passado, compreender a realidade presente e ajudá-lo a projetar com seus conhecimentos e suas ações futuras. Em meio ao século XVIII, o documento com interesse histórico e jurídico foi definido por Leclerc, que teve como testemunho escrito e destinado a constituir uma prova válida para a defesa do direito perpétuo legal e publicamente da memória do acontecimento. Por outro lado, Haben Getan Schellman, o documento deriva de entender-se por qualquer testemunho escrito, incluindo em particulares, considerando como objeto diplomático. Tarcísio Tosserian. Os seguidores de Malton sustentam a ideia que todos os documentos escritos e conservados em arquivos são documentos diplomáticos. Compreende que o objeto escrito, a textualidade da diplomática e a atitude intelectual que procura, em primeiro lugar, o reencontro do sentido histórico do homem enquanto produtor da cultura, enquanto o autor consome a escrita, enquanto o autor é espectador do ato documental, o ato do espaço dialético, onde se encontram as estruturas institucionais e meios econômicos dos jogos políticos e interesses culturais e comportamentos ritualizados no discurso de enunciados e crenças de ideias espirituais. Na primeira metade do século XIX, o desenvolvimento do positivismo e da área intelectual alemã preconiza a verificação do documento por método de serviço de análise histórica, atribuindo para ele que os documentos adquiriram posição instrumental relativamente da paleografia e a diplomática disciplina da acessão desde os finais do século XVII. Assim, então, verifica-se a cisão entre documentos e monumentos, ficando o documento consagrado com um fundamento de fatos históricos. O documento parece apresentar por si mesmo como uma história, e a sua objetividade parece opor-se à sua internacionalidade no momento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um conjunto de testemunho escrito. Com a Revolução do século XX, provocada pela ampliação da noção de documentos proposta por Bolt, Freber, redescoberto pelo bioma do documento monumento. Para Caruso, o documento é aquele que contém um ato para que sua existência e finalidade de prova exige de forma escrita, podendo estender-se no campo de investigação de certificados escritos que contêm atos preparatórios ou relacionam com o ato final, ou seja, quando representam a manifestação da vontade de uma entidade capaz de causar, modificar e extinguir uma posição legal. A diplomática até agora optou-se para o documento mais do caráter formal do que o caráter de conteúdo, produzindo o exercício de uma atividade jurídica que delimitou predominantemente o seu campo de estudo da Idade Média humanista. Paoli define que o documento como testemunho escrito de um fato de natureza jurídica conclui o cumprimento de determinadas formas destinadas para conferir a fé de força probatória. Essa definição projeta três requisitos fundamentais para representar o documento: o testemunho escrito, a natureza do ato contido no documento de forma como está redigido, assim
Conclui-se que esses três elementos desenvolvidos pela diplomática do documento medieval podem ser válidos à diplomática do documento contemporâneo. Considera os documentos diplomáticos de testemunhas são escritos e gravados, de natureza e de conteúdo válida, consequentemente, não são apenas documentos de escrita jurídicas e provenientes da autoridade do organismo superiores, mas também os caráteres administrativos, judicial, econômico, social, artístico e cultural, político e religioso, interrelacional, informativo, etc., emitidos pela autoridade de instituições e pessoas públicas ou particulares com determinadas finalidades, nos revestimentos de uma série de requisitos de formalidades e imprescindíveis de modo de conferir a garantia e o valor probatório ao conteúdo da mensagem e ao veículo transmissor. O veículo de maior, o mesmo autor menciona ainda que, ao falar do documento diplomático, deve fazer a distinção entre o documento diplomático e lato, alude a qualquer escrito de caráter legal, histórico ou administrativo existente nos documentos e mantém uma relação com os documentos da propriedade ditos. Tais minutas, requerimentos, informações, documentos diplomáticos restritos são os testemunhos escritos sobre os fatos de natureza jurídica realizada com a base do cumprimento de determinadas formalidades, variáveis segundo a pessoa, o local do tempo e a matéria, se destinam a conferir o testemunho da autoridade de fé e, por consequente, em caráter probatório. Este último vai ao encontro da definição do Teodoro Sick, considera o documento diplomático como testemunho escrito, redigido sobre determinada variável, relação ao local, à época, à pessoa ou ao negócio, sobre o fato de natureza jurídica. Também durante definir o documento escrito, objeto do estudo da diplomática, como evidência produzida sobre o suporte, papel, fita magnética, disco, lâmina, etc., utilizando o instrumento de escrita, lápis, lapiseira, máquina de escrever, impressora, outro aparelho que grave imagens e dados e vozes. A expectativa da diplomática, qualquer documento escrito que contém informação transmitida e descrita, segundo as regras de apresentação que são por si mesmas evidências de intenções de transportar informação, formas, estilo, burocracia literária, linguagem especializada, técnica de entrevista, mais especificamente segundo Reifis Cotera. O documento escrito implica um suporte de veículo que sustenta e transmite uma mensagem de conteúdo textual expressando através de linguagem, vocabulário, escrita, estilo, fórmulas, etc., de acordo com a natureza da importância do assunto em relação direta com a época, lugar, ambiente cultural, autores, destinatários, determinando a finalidade, a ideologia, a estrutura e a formalidade variáveis e reconhecíveis que lhe servem de garantia. Pode assim concluir que a diplomática se interessa pelo estudo dos documentos cuja característica essencial assenta na sua natureza de valor jurídico, administrativo, histórico e testemunhal, bem como os documentos que se revestem em determinadas formalidades que lhe conferem a característica probatória de força legal, ou seja, os documentos que materializam por estilo e um ato de negócio pelos quais cria e modifica ou extingue determinada situação jurídica. A partir de Paul Ouellet e Henri Lafontaine, em finais do século XIX e início do século XX, emerge uma nova abordagem do conceito de documento, abrindo-se o caminho para o aparecimento de uma nova área de estudo e de interesse profissional, que veio a designar-se por documentação, conceito e especificidades próprias, restringindo seu âmbito de organização e tratamento de registro de informação, diversificado de suportes, necessidade sobretudo da investigação científica e técnica, as bibliografias e os índices de elaboração de resumos e alguns dos produtos que documentalistas centravam a sua atividade. Na sua obra, Taitei documenta o Poliópolis parte para a orientação antropológica e cultural dos livros, considerando estes que constituem
o seu conjunto de memória materializado da unidade, sendo o instrumento de investigação de cultura, de ensino, de informação e de receio, são simultaneamente receptáculos no meio do transporte de ideias. Apesar de referir o documento como um livro, apresenta uma visão de abrangente ao conceito de documentos que compreende não apenas o livro propriamente dito, manuscrito ou expresso, mas também revistas, periódicos, escritos e reproduções gráficas, nas espécies de desenho, cartas, esquemas, diagramas, fotografias, entre outros. Conhecido pela teoria que os documentos podiam ser tridimensionais, tal como esculturas, Paul Wallet considera registros gráficos e escritos, representações de ideias e objetivos, mas o objeto em si pode ser visto como documento, sendo exemplos dentro disso, entre outros objetos naturais, artefatos, vestígios de atividades do homem, tais como os achados arqueológicos, as obras de arte e muitos outros objetos não entendidos como comunicação. A proposta de Olet pode ser também resumida pela noção de documentos como registro de pensamento individual e da memória coletiva da humanidade, que permite o transporte de ideias, servindo de instrumento de pesquisa, ensino, cultura e lazer. Assim sendo, não é um tipo de objeto que define o documento, mas enquanto tal. Suzanne, uma das principais seguidoras da obra, começa a apresentar as seguintes definições de documento, de base de seus índices que registram. Nesse documento é definido implicitamente com os critérios materialistas, intencionalidade e processamento, o que denota questões que levanta. Uma estrela de documento, um eixo elevado para a corrente de documento animal, vivo ou animal, não, mas não os documentos, fotografias, catálogos de estrelas, as perdas de um museu, mineralogia, os materiais catalogados. A autora recebe a diferença entre os documentos primários e os documentos secundários, com as bases de exemplos do antílope africano, uma espécie trazida para a Europa, em que após a morte conservavam no museu. O antílope, documento primário inicial de todos os restantes documentos gerados a partir destes, tais como a notícia da catalogação, monografia, enciclopédias, são documentos secundários. Paul Wallet sugere a possibilidade de contemplar o segundo objeto tendo como uma única finalidade de um caráter informativo, embora restringam essas finalidades informativas e construção de prova do fenômeno físico e intelectual. Desta forma, restringe-se o significado do termo informar dos autores que perpassam a vincular a finalidade da informação da função essencialmente científica, deixando suspenso o caso ou excluindo o caso das suas finalidades possíveis como exemplo de outra social estética. Considera que as estátuas e pesquisas das Chinas exibidas em museus transmitem um pensamento expresso, mas não podem ser considerados documentos. Não estarem registrados na superfície mais ou menos plana, contrariamente aos visuais tais como comunicações de rádio e televisão, que são documentos que não estarem registrados em suportes apropriados aos manuscritos e à preservação. Para o autor, é um sinônimo de materialização do pensamento sobre o papel ou suporte material que permite o manuseio escrito do suporte do espaço preservado ao longo do tempo. O documento pode ser definido como um objeto que suporta informação e serve para comunicá-la e é duradoura. Para este, os aspectos podem ser a função de transmitir a informação e assim passar os documentos escritos, que constitui um caso de privilégio de fato de escrita de ser meios comumente utilizados para a comunicação de mensagens, mas também contribuir para a informação de objetos recolhidos em museu. Define documentos como um grande grupo de artefatos, incluindo material textual, ou seja, manuscritos impressos, material gráfico, fotográfico, audiovisual. Entende-se que os documentos de analogia como ser humano, vistos a serem fragmentados no mundo material, pedra, argila, polpa, madeira, atualmente ilícito
que são gerados. Para falarem e trabalhar por nós, quer dizer, os sentidos metafóricos de documentos que falam por nós, na medida que comunicamos e dizemos coisas sobre o mundo que trabalham por nós, e tendo em contramaneira adaptarmos de uma forma de conteúdo das tarefas contextos específicos, mas não é suficiente que o documento fale por si. Ele tem que estar apto a transmitir a confiança, visto que dependemos aos documentos para transportar as mensagens ao longo do tempo, no espaço. Em muitos casos, essa confiança é atingida através da fixação da mensagem, tal como a carta escrita em papel, que pode pendurar ao longo do período do tempo. No entanto, as novas medidas, tal como o vídeo de confiança, não é atingida na fixação pela simples repetição, dado em caráter transitório das imagens no ecrã. Também Hernandes afirma que todo o objeto físico é um elemento que contém determinada informação baseada em currais, que também tem um documento da mensagem probatória dentro de um significado da mensagem, que é um componente em toda a história da projeção até o seu mundo exterior para a captação do conteúdo da mensagem. Considera aqui a estátua, enquanto se converter em documento, somos capazes de situá-las em contextos históricos e valor probatório. Essas expectativas vão ao encontro do bioma do documento, percorização, e a partir do qual possamos ter uma perspectiva mais ampla da noção do documento, e esta medida do documento ultrapassa o texto, havendo o historiador diversificado fontes, codificadores de texto, números, desenhos, mapas, imagens, músicas e som, mais diversos aspectos de peças arqueológicas, artefatos antigos e modernos, vestígios naturais, etc. Sendo assim, torna-se proeminente o papel, a interpretação do sujeito ou do sujeito interpretante de busca interpretá-la, ler documentos, monumentos e coleções. A perspectiva de Rodrigues contrapõe-se à de rejeitar a inclusão de conceitos de objetos, cuja principal missão seja de transmitir a mensagem, considerando ainda fundamental a fonte de emissor. Nesta conformidade não são considerados documentos nem o antílope, nem a bicicleta, nem o edifício, visto que nenhum deles tem sido recebido para transmitir a informação, embora possam converter-se em fontes de informação para os estudiosos de uma determinada área, zoologia, etilólogos, arquitetos e historiadores de arte. Na opinião, o documento é um instrumento material, externo e humano, que lhe permitiu ao longo da história depositar os documentos que pudessem transmitir o espaço do tempo em gerações seguintes. O documento é composto de matéria de forma, ou seja, por físico, e por conteúdo informativo ou mensagem. É, pois, o resultado da incorporação dessa mensagem no suporte físico na mensagem potencial de transmitir um espaço e o tempo atualizável em determinada situação a fim de servir de fonte de obtenção de novas mensagens. Considera que o documento pelo qual é comunicado na mensagem da informação, cujo o formato inclui, entre outros, manuseios de publicações de imprensa, microfilmagens e recursos eletrônicos. A noção do documento relaciona-se com a possibilidade de informar. O documento tem a finalidade de enumerar, informar, conhecer alguém, algo útil, relaciona sua finalidade última e qualquer que seja o ser humano, das estéticas, a economia administrativa cultural. Todos os documentos e qualquer mensagem precisam de um suporte a serem transmitidos, particularmente um suporte não está a sua existência, mas a sua pendurabilidade, ou seja, a capacidade de manter a mensagem prolongar um tempo, e o acesso contínuo informativo de propriedades em termos englobados de comunicação de hora direta. Para Martinez, os documentos representam algo que sempre é um processo de natureza administrativa e jurídica, nos casos de arquivo sem um pensamento qual for. Os casos de biblioteca e centro de documentação, características partilhadas de todos os documentos seriam as mensagens entendidas sobre o conjunto de signos que representam algo. A partir da segunda metade do século XX, devido ao aumento da utilização audiovisuais
fotografia e gravações sonoras e visuais, os teóricos passaram a englobar noções de documentos além para os textos escritos nas gravações e mensagens de voz, pois tal série de Martinez-Concher, os avanços tecnológicos proporcionaram a aparição de novas formas de plasmas e mensagens, tal como exemplo de modelos gravados digitalmente de CD. Isso trará um futuro das novas formas distintas. A conclusão importa extrair o fenômeno de variabilidade formal dos documentos e a diversidade do suporte da aparência física do documento tratado nas instituições documentais e, por consequente, a escassa relevância da face da definição. Em suma, conforme Pinto, a essência do documento está todavia no que se faz, ou seja, o conteúdo das suas informações implica das intenções de comunicação através da materialização e, por sua vez, na existência da informação que toda a complexidade e é um conjunto de documentos e não continua na materialidade, tendo estudado as propriedades e características intrínsecas. Documento digital. Para a book, quando referimos ao documento de suporte, papel, papiro ou microfilme, o significado é bem claro. O conceito de documento digital é muito mais difícil. Baseado na análise de David Levy, refere-se à ênfase da tecnologia digitais que darmos impedir e compreender o documento digital como documento em tecnologias digitais e armazenado em uma sequência de bytes pelo suporte no usual papel, microfone já não ajuda. Nesse sentido, é cada vez mais diminuta a distinção de documentos pelo seu suporte. A pergunta: o que acontece na noção de documentos? Responde: tudo que é exibido pela tela e impresso pelo documento. Poderá, assim, dizer que os algoritmos de tal jogo educativo é uma espécie de documento dinâmico. Assim sendo, é mais coerente a definição de documentos considerando a função, uma vez do formato. Para Rodrigues, a sociedade digital, nem a informação, nem o documento são estáveis e estáticos, quer dizer, uma sociedade dinâmica. Os objetos encapsulados em informação estiveram até agora condicionados a um suporte de estáticos, mas o novo ambiente digital proporcionando suportes dinâmicos, estabelecendo, de certo modo, condições de oralidade ou permitindo a interatividade por meios de facilitar a captação contínua de informação, num eterno encontrar onde poderá prender inclusive a figura das versões anteriores. Citando Agustin, refere-se ao documento digital é um produto de uma evolução que se desenvolveu em forma constante, marcada por importantes conquistas, entre as quais a aparição da difusão e a escrita conforme entre os sumérios no final do 4 a.C., a utilização de documentos e atividades humanas, a aparição do alfabeto nas costas felícias no final da primeira metade permitindo a combinação de números ilimitados de signos. A escrita e a transmissão desse suporte de papel em formato do rolo, de suporte de pergaminho em formato códice, pode ter um lugar entre o século I e IV d.C., que facilitou o uso do acesso ao documento, a aparição da difusão da imprensa e segunda metade do século. Pressupõe a expansão cultural com a invenção da imprensa, tipologia de Gutenberg, a escrita passa da fase da manuscrita para a fase imprensa, embora não ocorra a alteração de conjunto de signos. E agora vou parar. Tá demais.